O Brasil pode estar dando um passo silencioso, mas com consequências gigantescas. Um projeto militar que ficou anos longe dos holofotes agora começa a revelar seu verdadeiro potencial. E o que está por trás disso não é apenas tecnologia, é estratégia, poder e influência. Porque enquanto muita gente ainda acredita que o Brasil está distante das grandes disputas militares globais, uma realidade diferente começa a surgir. As Forças Armadas brasileiras estão desenvolvendo um míssil de longo alcance capaz de atingir alvos a mais de 300 quilômetros de distância. E isso muda tudo. Não estamos falando de uma arma comum, estamos falando de um sistema com capacidade real de projeção de poder sobre praticamente toda a América do Sul. Mas a pergunta que fica é: por quê? Por que investir anos de desenvolvimento, milhões em tecnologia e um esforço estratégico tão grande em um armamento como esse? Para entender isso, precisamos olhar mais de perto. Esse míssil faz parte de um dos projetos mais ambiciosos do Exército Brasileiro, o sistema Astros 2020. Desenvolvido pela empresa brasileira Avibras, esse programa não surgiu do nada. Ele é resultado de mais de 8 anos de estudos, testes e evolução tecnológica. E o objetivo sempre foi claro: dar ao Brasil uma capacidade de dissuasão real. O míssil em questão, conhecido como AV-MTC, carrega uma ogiva de aproximadamente 200 quilos. Isso significa poder destrutivo significativo. Mas não é só isso que impressiona. Ele também possui precisão estimada com margem de erro de cerca de 30 metros. Ou seja, não é apenas potente, é preciso. E quando você combina alcance, precisão e capacidade de destruição, você cria algo muito mais estratégico do que apenas uma arma. Você cria influência. E talvez seja exatamente isso que está em jogo. Segundo informações divulgadas, esse míssil tem velocidade de cruzeiro superior a 1.000 km por hora. Ele pesa mais de 1 tonelada e possui mais de 5 metros de comprimento. Não é algo pequeno, não é algo improvisado, é tecnologia de nível avançado. E isso coloca o Brasil em um grupo muito mais restrito de países que possuem esse tipo de capacidade. Mas o que realmente chama a atenção vem agora. Existe uma versão ainda mais avançada sendo desenvolvida, uma versão que não será lançada do solo, mas do ar. O projeto chamado MICLA-BR pretende adaptar esse tipo de armamento para ser utilizado por aeronaves e, mais especificamente, pelos caças Gripen. Isso muda completamente o jogo, porque quando um míssil pode ser lançado de um avião, o alcance deixa de ser apenas 300 quilômetros. Ele se torna muito maior, ele se torna imprevisível, e isso amplia drasticamente o poder de resposta do país. Agora pense nisso por um segundo. Um país com capacidade de lançar mísseis de alta precisão, com grande poder destrutivo, a partir do solo e também do ar. Isso não é apenas defesa, isso é estratégia. E isso levanta uma inevitável questão. O Brasil está apenas se modernizando ou está se posicionando de forma diferente no cenário regional? Porque até pouco tempo atrás, o país era visto como uma nação com foco mais diplomático do que militar. Mas esse tipo de desenvolvimento mostra uma outra camada. Uma camada que poucos estavam observando. E talvez seja justamente isso que torna tudo ainda mais intrigante. Esse projeto não foi amplamente discutido. Não houve grandes anúncios. Não houve destaque massivo na mídia. Ele evoluiu, em silêncio. E quando algo dessa magnitude acontece fora dos holofotes, geralmente existe um motivo. Talvez seja apenas uma evolução natural das Forças Armadas. Talvez seja uma tentativa de acompanhar padrões internacionais. Talvez seja uma preparação para um cenário que ainda não está claro para o público. Porque o mundo mudou e a América do Sul também. Regiões estratégicas, disputas por recursos, influência internacional, tudo isso faz parte de um contexto maior. E dentro desse contexto, capacidade militar importa. Não necessariamente para usar, mas para mostrar que pode usar. Isso se chama dissuasão. E é exatamente isso que esse tipo de míssil representa.
Não é sobre impedir que outros pensem em atacar. Mas aqui entra um ponto importante. Quando um país desenvolve esse tipo de tecnologia, outros observam, outros analisam, outros respondem. E isso pode gerar um efeito em cadeia, uma espécie de equilíbrio ou tensão, dependendo de como isso é interpretado. Porque poder sempre gera reação, e essa reação pode ser diplomática ou estratégica. Tudo depende do cenário. E é exatamente por isso que esse desenvolvimento chama tanta atenção. Ele não é apenas técnico, ele é político, ele é estratégico, ele é geopolítico. E talvez seja só o começo. Porque quando um país atinge esse nível de capacidade, dificilmente ele para por aí. Ele evolui, ele expande, ele aprimora. E isso pode significar que estamos vendo apenas a primeira etapa de algo maior. Mas então surge a pergunta mais importante de todas. O que isso significa para o futuro? Para o Brasil? Para a América do Sul? E para o equilíbrio de poder na região? Será que estamos diante de um simples avanço tecnológico ou de uma mudança silenciosa, mas profunda? Porque às vezes, as maiores transformações não acontecem com anúncios grandiosos. Elas acontecem assim, quase imperceptíveis, até que, de repente, tudo já mudou e você nem percebeu quando isso começou. Agora me diz, você acha que isso é apenas evolução natural ou existe algo maior por trás desse movimento? Comenta aqui embaixo, porque essa discussão está só começando. E se você quer entender o que realmente acontece por trás das manchetes, fica por aqui, porque o próximo passo pode ser ainda mais surpreendente.